Olá, sou Renato Alves e é um prazer recebê-lo aqui para o nosso treinamento, o primeiro módulo do curso avançado de estudo, memorização, foco e concentração. Fique comigo até o final, essa hora que nós vamos passar juntos aqui será uma hora muito interessante para as duas partes, a oportunidade que eu tenho de poder transferir esse conhecimento que eu venho acumulando ao longo de 16 anos, ministrando cursos presenciais no país inteiro. Agora estou fazendo essa versão online aqui para você poder ter esse acesso, esse contato ao mundo mágico da memorização e também é uma oportunidade para que você tenha esse aprendizado também, que é ter contato direto com um recordista brasileiro de memória. Eu fui o primeiro recordista brasileiro de memória e eu acho que você não encontra um recordista brasileiro ou um campeão de memorização em qualquer lugar do país por onde você anda. Então é uma oportunidade de troca de experiência que será muito legal. Eu digo troca de experiência porque você depois pode entrar em contato comigo por e-mail e dar suas impressões deste treinamento. Muito bem, qual é o nosso objetivo aqui? Até o final do treinamento você vai perceber que você vai ter um ganho muito grande em termos de qualidade de aprendizado. O tema nosso aqui é como turbinar a memória e dobrar suas chances de aprovação. Caso você seja um estudante, você vai dobrar suas chances de aprovação em provas, em vestibulares, em concursos públicos, em exames de qualificação profissional. E se você me perguntar, Renato, eu não sou um estudante, então o seu objetivo neste curso aqui é qualificar a sua memória, é melhorar a sua memorização, o seu foco, a sua concentração. Então, nosso público-alvo, quando você fala de memorização, o público, ele deságua no oceano. A memória, todo mundo usa a memória, dos 8 aos 80 anos, qualquer pessoa que lida com informações, tem contato com informações, está sempre trabalhando, usando a memória. Então, para aquele estudante que está começando aí no ensino médio, está também no fundamental, serve o ensino médio, para você que é pai, mãe, tem filhos no ensino médio ou no ensino fundamental, esse curso vai ajudar a dar uma diretriz melhor para o seu filho, um direcionamento. Você que está no colegial também, quer melhorar a sua performance, quer ter mais intelecto, chamar a atenção dos seus amigos de uma forma admirável, de ser uma pessoa admirável, porque você realmente gosta. A gente gosta das pessoas que conversam, que têm conteúdo, que citam detalhes. É muito legal isso, né? Então esse curso serve para que você rapidamente leia o conteúdo, grave a matéria e consiga aprender com muito mais qualidade. Você também que é profissional, você que lida com muita informação, eu sei que cada dia que passa, as pessoas têm recebido mais e mais e mais informações, metas a cumprir, e esse volume, essa avalanche de informações, muitas pessoas não estão sabendo lidar com isso, acabam apelando para memórias artificiais, e aí cria, como nós vamos ver daqui a pouquinho, cria um ciclo vicioso e perigoso, deixando de estimular a própria memória natural. Então você que lida com muita informação, dificuldade de manter o foco nos estudos, no trabalho, este é o lugar certo também para você. E também para você aí que já está entrando aí na melhor idade, já está aí acima dos 50, reclamando da memória, reclamando dos esquecimentos, é para você também este treinamento. E um dos segredos da longevidade com lucidez é você manter sempre a memória em alto, uma memória rápida, uma memória forte, mantém longevidade e lucidez. Isso é importante para você. Então seja bem-vindo, aproveite bem esse treinamento, tenho certeza que ele pode modificar a vida sua, do seu filho, do seu avô, da sua avó, da tua equipe, na tua empresa, como modificou a minha vida também. Bom, o nosso objetivo aqui, o objetivo de muitas pessoas quando procuram um trabalho como esse, é realizar um sonho de galgar uma melhor colocação no mercado de trabalho. Você talvez esteja aqui hoje vendo esse vídeo porque você quer passar no exame do Enem para poder concorrer a uma boa universidade ou um concurso público. Você quer ter a estabilidade do funcionário público, né? Que tem o seu salário todo mês, entra mês, sai mês, cai na conta e já está bom, né? Isso é importante, essa estabilidade ela é muito legal para você, a aposentadoria. Então, se esses são os seus sonhos, os seus objetivos, vamos começar a analisar por esse prisma. O que a memória tem a ver com o seu projeto, com o seu sonho? Bom, muito bem. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu grande objetivo? Seu objetivo profissional, seu objetivo acadêmico, seu objetivo financeiro,
suas ambições. Qual é o seu sonho? Bom, não importa, eu não lhe conheço pessoalmente, eu não sei qual é exatamente o seu sonho, mas uma coisa eu lhe garanto. Se você tem um sonho, será difícil você realizar esse sonho. Eu vou dizer por quê. Ford, Henry Ford dizia uma frase, eu pauto muito a minha vida por essa frase. A maioria das pessoas desistem, poucas fracassam. O que Ford quis dizer com isso? Você pega, por exemplo, hoje num concurso público, você tem aí um concurso, por exemplo, o último da Polícia Federal, 80 mil inscritos para 1.200 vagas. Quer dizer, muitas pessoas sonham, poucos conseguem realizar. Então a maioria vai desistir, tá? Poucos irão fracassar. Os poucos que... Olha o problema de você ter um sonho. O sonho que todo mundo fala em palestras motivacionais, você tem milhões de vídeos falando sobre sonhos, realize os seus sonhos. Olha, eu vou te contar um segredinho aqui. Os campeões das provas, os campeões, empresários campeões, essas pessoas não falavam em sonhos. Falavam quando queriam motivar os outros. Porque o sonho, primeiro, ele é atemporal. O seu sonho pode acontecer agora, como pode acontecer daqui a 100 anos, ou como pode nunca acontecer. Então o sonho não é legal porque ele é atemporal. O sonho, ele é intangível. O sonho, já ouviu falar que sonhar não custa nada? Então as pessoas sonham alto. Então o sonho virou uma coisa surreal para a maioria das pessoas. Ele é intangível. Você não consegue muitas vezes quantificar o seu sonho. Ele também é dubitável. Então você, por exemplo, tem um sonho, eu tenho também esse sonho, quem não tem sonho, ganhar na Mega Sena. Bom, se é uma cartela em 52 milhões a nossa chance de ganhar, é dubitável que ele realmente consiga ser atingível. Então veja só, quando você tem um sonho que é atemporal, que é intangível, que é dubitável, você começa a ter esse sonho habitando o patamar das ciências ocultas, né? Você começa a acreditar que as coisas não estão se realizando por forças ocultas. E, na verdade, o sonho em si, só o fato de dizer eu tenho um sonho já te deixa ansioso. E a ansiedade, ela é uma das maiores inimigas da memória humana. Quando você fica ansioso, você bloqueia a tua memória. Quando você fica ansioso, você bloqueia a recordação. Você tem os lapsos de memória, os famosos brancos na memória. Então, o sonho, eu tenho o sonho de ganhar na Loto Fácil, na Mega Sena, você vai ficar ansioso. Eu tenho o sonho de passar num concurso público, mas tem tantos candidatos. Você fica ansioso. E a ansiedade é um dos maiores inimigos da memória humana. E aí por isso que muitas memórias não funcionam na hora da prova. Por isso que muitas memórias não funcionam na hora da entrevista. Porque a pessoa tem o sonho de passar na entrevista, o sonho de passar na prova, e na hora ela própria se sabota e não consegue realizar este sonho. Deixa eu falar um pouquinho por que eu estou te contando essa história. Eu aprendi muito ao longo dessa jornada que eu tenho. Eu tenho 16 anos de estrada, já percorri o país inteiro com workshop presencial. Eu tenho 20 anos de pesquisas cognitivas. Eu sou computólogo de formação, sou da área da computação. Da computação fui para ciências cognitivas e filosofia da mente, onde eu estudei pela Unesp de Marília, e me tornei então um pesquisador cognitivo. Eu sou um mnemonista profissional. O que significa isso? Mnemonista é a pessoa que trabalha com memorização, ministrando treinamentos, preparando pessoas, estudantes, fazendo coaching, fazendo demonstrações em programas de TV ou ao vivo. E essa atividade de mnemonista profissional no país só eu realizo. O que existe aí no país são generalistas. Quem são os generalistas? São pessoas que assistem vídeos, leem livros e saem dando um treinamento, né? Então, um treinamento de memorização sem nunca ter demonstrado a própria força da memória. Treinamento de leitura dinâmica, mas você entrega um livro nas mãos dele e ele mesmo não lê rápido. Ou dão curso para passar em concursos se ele mesmo nunca fez um concurso público na vida. Então, são generalistas, né? Os generalistas acabam confundindo você. Eu sou um pesquisador que eu tenho, então, um método que foi validado cientificamente. O meu método também foi validado oficialmente. Eu fui o primeiro brasileiro a receber um recorde oficial de memorização. Ou seja, eu fui em 2006 considerado o homem com a melhor memória do Brasil. Foi homologado oficialmente por uma empresa de homologação de recordes. Sou palestrante de renome nacional e internacional e também sou autor de 7 livros. São 7 publicações, são livros impressos, não são
livros e-books. Tem a versão e-book, mas são livros impressos primeiro, tem nas livrarias. São 7 livros impressos, e nós temos aí 3 deles como best-seller. Best-seller que vendeu mais de 30 mil cópias. Então nós temos aí Não Pergunte Se Ele Estudou, que é um sucesso entre os estudantes. Os 10 Hábitos da Memorização, ele é o livro de memorização mais vendido do país. E Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, que também ficou durante 4 meses na lista dos mais vendidos da Você S.A. Eu tenho também os 10 Hábitos da Memorização. Ele ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, não é gratuito, dos mais vendidos da Amazon. Ou seja, o trabalho que eu tenho também como escritor é um trabalho reconhecido socialmente, as pessoas leem, as pessoas gostam e as pessoas aprovam esse trabalho. Então você está aqui realmente em boas mãos, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui, falar do seu sonho. Por que o sonho não vai ser realizado? Por aquelas questões que eu te mostrei, tá? É atemporal, é intangível, é dubitável, habita o plano das ciências ocultas. Então, os campeões não falam em sonhos, os campeões eles falam em projeto. Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto acadêmico? Qual é o seu projeto profissional? Qual é o seu projeto de vida depois da aposentadoria? O que muda quando você troca a palavra sonho por projeto? Muda praticamente tudo, porque se o sonho é atemporal, o projeto ele é temporal. Você tem um projeto? Legal. Quando é que você vai realizar esse projeto? Ou seja, você tem que colocar uma data, né? Se o sonho é intangível, o projeto ele é tangível. O projeto você coloca no papel, você esboça no papel, os passo a passo, né? Se o sonho ele é dubitável, o projeto ele é coerente. Você não tem um projeto que você não consiga realizar, né? Você vai à Lua, tudo bem, a menos que você trabalhe na NASA, mas se você não trabalha na NASA, você dificilmente vai até a Lua. Então, seu projeto ele é coerente. E aí, se o sonho habita ciências ocultas, o projeto ele te dá motivação. Se o sonho te deixa ansioso, o projeto te deixa motivado, o projeto te deixa esperançoso, o projeto te dá perspectiva e experiência, capacidade de aplicar a tua experiência na realização daquele objetivo. Então, Renato, mas é só uma troca de palavras, não é uma troca de palavras, é uma troca de visão, é uma troca de conceito, muda radicalmente o seu objetivo. E os campeões que eu entrevistei até hoje, eles não falavam em sonhos, eles falavam em projeto. E quando você tem um projeto, você tem a possibilidade de realizar. Então, qual é a tua meta? Qual é exatamente o seu objetivo para 2014, 2015, 2016, enfim, qual é exatamente a sua meta? É passar num vestibular, é passar no concurso público, é construir uma empresa, é ser um funcionário público, enfim, qual é o prazo, qual é o seu deadline, qual é o seu limite para a realização desse projeto? Não? É para daqui um mês, é para daqui 6 meses? Então isso também te dá o quê? A possibilidade de traçar um plano de estudo, se você for um estudante. Tá? Qual é o método que você vai utilizar? Quais são suas habilidades? Quais são seus pontos fortes que você vai utilizar? Quais são os pontos fracos que você deve reconhecer e melhorar? Né? Os estudantes de alta performance eram pessoas organizadas. Eu sempre gostei de entrevistar, sabe quem? Aquele estudante que sentava na primeira fileira, cruzava os braços, não anotava uma única palavra e só tirava 10 na prova. Eu vim durante 15 anos entrevistando essa garotada. Tá? São organizados e, por serem organizados, fazem um ótimo uso do tempo útil que eles têm para os estudos. Eles possuem métodos de estudo válidos, métodos que eles conseguem estudar rápido, menos tempo, com muito menos energia e com muito mais resultado. Eles conseguem o quê? Manter a disciplina, porque, afinal de contas, quem tem um método de estudo consegue manter a disciplina para realizar aquele método. Quem não sabe estudar, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, acaba muitas vezes fugindo disso. Eles conseguem manter o foco. Quem tem disciplina consegue manter o foco no estudo até terminar. Quem tem foco se concentra, quem se concentra tem naturalmente uma memória muito forte à sua disposição. Então, as pessoas não têm o sucesso por acaso. O sucesso ele é realmente fruto de um projeto de vida, e esse projeto de vida permite com que você esboce realmente quais são os seus passos para realizar isto. Né? Então, qual é o seu ponto forte e fraco e qual é o poder de realização que você tem para atingir essa meta.
Então, esse poder de realização realmente por exemplo, encarar o estudo numa boa. Eu tinha aquela mania de xingar matéria, de xingar livro, de falar mal de professor. Até que um dia uma professora me contou uma história sobre essa história de xingar livro, né? Ela me disse o seguinte: Renato, se uma pessoa que está xingando o livro, que está xingando matéria, que está xingando autor, que é conhecimento, é cultura, é possibilidade, é perspectiva, é ascensão cultural, social, econômica, intelectual pelo livro. Se a pessoa que está xingando isso tem 12 anos de idade, tudo bem, é uma criança, dá para salvar esta alma ainda, né? Agora, se a pessoa que está xingando o livro, xingando a matéria, xingando o autor, xingando o professor, se essa pessoa tem 18, 22, 31, 43, 52 e ainda continua xingando o livro, continua xingando matéria, continua falando mal de professor, das duas uma, essa professora me disse. Ou não tem vocação para estudar, e aí vai ter que trabalhar numa área braçal, talvez, ou não sabe o que é estudar. Aí eu perguntei para a professora: o que é estudar, professora? E ela me disse o seguinte: o estudo, Renato, não é emoção. E eu fiquei ali pensando: pô, como assim o estudo não é emoção? E ela me disse: o estudo não é emoção. A emoção você deixa para tua casa, para tua família, seus filhos, sabe, seu animalzinho de estimação. Ali você coloca emoção, você brinca, você se diverte, você ri, você chora. O estudo não existe emoção. O estudo não pode existir um tipo de emoção. Sabe por quê? A emoção, quando ela entra no estudo, ela entra como uma emoção negativa. Ah, isso aqui é ruim. Olha o tamanho desse livro. Olha a quantidade de folhas que eu tenho para estudar. 17 mil páginas para estudar. Quer dizer, a emoção, quando ela entra nos estudos, ela entra como uma emoção negativa. Te deixa ansioso, te deixa deprimido, te deixa preocupado. Então, essa professora me ensinou isso, mudou minha vida. Renato, quando você for estudar alguma coisa, deixa a emoção de lado. Estudo é razão. Estudo é um processo racional. Eu tenho que ler esse livro aqui, essa lauda aqui, essa apostila? Legal. Deixa eu desligar as coisas, me concentrar e aqui, ó, me transformo numa máquina de aprender. Aprendo, 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 aprendo. Não existe matéria chata, não existe matéria ruim, não existe matéria desinteressante. O que existe é aluno desinteressado, como diz o filósofo William Douglas, o amigo William Douglas, que é também preparador para concurso público. Então, o estudo é razão, começa com essa perspectiva. Eu tenho um projeto e esse projeto tem que ser executado de uma forma racional. Minha emoção eu vou usar depois, quando eu for aprovado, quando eu for comemorar com a minha família essa minha nova conquista. Então, entenda isso, o estudo ele é uma jornada solitária. Se a tua ascensão vem pela leitura, se a tua ascensão profissional vai vir pelo estudo, pela apostila, pela qualificação que você tem que passar, se a tua ascensão vem do estudo, entenda, ninguém vai estudar por você, ninguém vai se preparar por você, ninguém vai fazer prova por você, simulado, Enem, ninguém vai fazer vestibular por você. Isso é um desafio seu, isso aí é uma briga sua, é um projeto seu. O estudo é uma jornada solitária. Mesmo no estudo em grupo, para você estudar em grupo, você tem que ter muita qualidade e uma turma bem legal mesmo, bem disciplinada, para não deixar de bandar. Senão vira bate-papo, vira fofoca. O estudo ele é, antes de qualquer coisa, uma jornada solitária, até porque você tem concorrentes. Você vai estudar, tá? Às vezes você vai você fica por uma pessoa, é aquela pessoa que estudou com você e que passou e você ficou para trás. Então o estudo nessa jornada ele é solitário. É você e você mesmo que tem que realizar. Agora vem a pergunta do ano. Aliás, a pergunta da sua vida. Você sabe estudar? Que pergunta difícil de ser respondida. É uma pergunta simples, mas difícil de ser respondida, né? Será que eu sei estudar? Será que eu consigo estudar? Deixa eu te contar uma historinha aqui. A maioria dos estudantes no Brasil não sabem estudar. Paz, meus senhores e senhoras, nós fizemos uma entrevista com 300 estudantes. 300 estudantes responderam essa entrevista. A entrevista tem no meu site, é um dos sites do meu livro, Não Pergunte Se Ele Estudou. Essa pesquisa mostrou que mais de 90% dos estudantes brasileiros não sabem estudar. E paz, meus senhores e senhoras, essa pesquisa foi feita com universitários, ou seja, a coisa vem errada no fundamental, no médio, chega errado na universidade, a pessoa recebe um diploma, coloca na parede, olha para aquele diploma
e fica uma pulga atrás da orelha porque ela diz assim: meu Deus, eu recebi esse diploma, mas eu não tenho mérito nisso. Eu não sei nada do que eu estudei a minha vida toda, esses anos todos. Então esse é o quadro que nós vivemos hoje. E é por isso que você entra numa universidade hoje com 100 alunos na sala, perdão, apenas 47 se formam. Esses dados aqui é do Censo da Educação Superior do Ministério da Educação. Quer dizer, hoje a defasagem é muito grande. Tá? As pessoas acabam abandonando os estudos e esses que se formam, a maioria não sabe estudar. Então é um quadro alarmante que nós temos aqui no Brasil. E o que é estudar? Como é que se estuda, afinal de contas, né? Veja, tudo que é novo, aí você tem a pirâmide informacional que mostra para você a construção do conhecimento. Tudo que é novo, tudo que você não conhece, nós consideramos novos dados. Por exemplo, a palavra nefelibata. Você conhece a palavra nefelibata? Eu imagino que essa palavra não é muito comum. Se você não conhece, essa palavra é um novo dado. Olha aí na pirâmide. Um novo dado, ou seja, você é um estudante, você sai de uma sala de aula sem entender a aula sobre nefelibata. Se você é um estudante, o que acontece? Você não consegue estudar sozinho. Você saiu da sala de aula sem aprender, por descuido seu, ou do professor, ou de ambos. Quem não estuda sozinho não faz a prova. Quem não faz a prova fica na iminência de ser reprovado. Quem fica na iminência de ser reprovado naquela matéria começa a desenvolver mecanismos de defesa contra a matéria. E qual é o mecanismo de defesa mais comum de todos? Xingar a matéria, xingar o professor, pegar no papel, fazer uma cola, falar mal da escola, começa a faltar, começa a desistir, até que abandona completamente os estudos. Veja só, toda vez que você ouve esse discurso, eu odeio matemática, não sei se você faz isso na tua casa ou se você ouve isso na tua casa. Toda vez que você ouve alguém dizendo assim, eu odeio matemática, o que você tem na tua frente? O estudante que não sabe estudar matemática. Ah, eu não vou com a cara da professora de química. É porque você não sabe como se estuda química. Só que ao invés de reclamar, de desistir, você poderia fazer aquilo que é esperado de todo aprendiz. É um novo dado, transforme-o em informação. Ou seja, pega um dicionário, pega um Google, pega a internet, e aí você descobre que o significado de nefelibata. Aí você lê um texto sobre nefelibata, você lê um livro sobre nefelibata, aí vem a pergunta do ano também. Só porque você leu aquele texto, aquilo já está gravado em sua memória? Claro que não. Você corre o risco de fechar o texto e logo em seguida esquecer tudo. Isso acontece com a maioria dos estudantes. Você estuda a lei, você estuda o código, você estuda a apostila, você lê a Bíblia. Quando fecha, não lembra de nada. Por quê? Porque falta memória? Não. Falta etapa. Falta transformar a informação em conhecimento. E o conhecimento é memória formada, o conhecimento é a base da nossa inteligência. Eu morei no Rio de Janeiro, uma época da minha vida, eu tinha uma professora de francês na 6ª série. Essa professora um dia, ela parou a aula e disse, vocês são estudantes, mas não sabem estudar. E aí todo mundo ficou olhando para a cara dela e esperando, né? E ela realmente mostrou que a gente não sabia estudar, ela passou várias técnicas, inclusive no curso, nos módulos 2 e 3, eu passo várias técnicas de estudo de qualquer tipo de matéria, e essa professora resolveu nos ensinar a estudar, e aí a gente descobriu realmente, uma das técnicas que ela ensinava, que eu vou contar para você aqui, ela mandava a gente pegar um quadro, escrever na lousa o que a gente havia aprendido, quer dizer, estudava um texto, fechava o livro, ficava de pé, ia para a lousa e desenhava, escrevia, rabiscava. Eu, naquela época, era adolescente, quando eu fazia, eu tirava nota, mas na maioria das vezes também não ficava muito interessado em fazer aquilo, me arrependo. 20 anos estudando memória, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar hoje. Era a melhor técnica que existia, é hoje a melhor técnica que existe, e num futuro de informações cada vez mais rápidas e superficiais, que é o que a internet nos oferece, será o seu porto seguro se você quiser ganhar conhecimento. Então, só que a gente vai ensinar você a transformar informação em conhecimento com uma técnica que nós chamamos de confirmação, uma técnica muito simples, mas 24 horas depois de ter feito o estudo, você ainda estará lembrando de praticamente tudo o que estudou. 3 semanas depois estará lembrando ainda de tudo. E dá para lembrar com técnicas que eu ensino, técnicas de longa duração, dá para lembrar daquela matéria, daquele conteúdo para o resto da vida. É tudo método, não tem truque, é técnica validada
cientificamente. Então, até onde as pessoas conhecem, a maioria, você, talvez, o seu colega de trabalho, seu amigo de escola, elas sabem no máximo transformar dados em informação. O que você vai aprender nesse curso? A transformar informação em conhecimento, e o conhecimento é a base da inteligência. Deixa eu te dizer uma coisa sobre memória. Você acha que a memória é mais importante do que a inteligência? Pensa aí. Se Deus dissesse para você assim, você vai para a Terra com memória ou com inteligência, o que você prefere? Eu escolheria memória. Sabe por quê? Porque sem memória, a inteligência não se manifesta, o raciocínio não se manifesta. Então, se existe algo importante que você deve investir todos os dias da sua vida, você deve treinar todos os dias de sua vida, é memória, porque sem memória a inteligência não se manifesta, o raciocínio não se manifesta, sem memória você não faz absolutamente nada. Então, invista, é uma boa escolha estar aqui hoje comigo nesse curso, porque realmente pode fazer a diferença na sua vida. Então, o que falta para o estudante? Know-how. O que falta para a maioria dos profissionais que vivem ali, advogados, que vivem ali lendo documentos, textos, falta know-how, é o como fazer, é o como transferir o texto do papel para a memória de média e longa duração. Esse como fazer é que nós vamos ensinar neste curso. E olha que bacana esse teste aqui. O que eu estou dizendo, tudo que eu digo no curso tem uma base científica e, de novo, porque eu sou um pesquisador científico e eu prezo muito pelo profissionalismo. Eu prezo muito, aliás, pela responsabilidade das informações que eu estou transmitindo para você, porque você, afinal de contas, não tem que perder tempo me ouvindo neste vídeo, nem lendo qualquer outra coisa que não tenha fundamento. A Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com estudantes sobre métodos de memorização aplicada nos estudos. E o que elas descobriram? Estudantes que usavam o método tradicional tinham um desempenho significativo. Estudantes que usaram memorização como método de aprendizagem, lembraram 50% a mais, ou seja, pegaram textos, matérias, leia isso, pessoas sem técnica, leia isso, pessoas com técnica. Quem tinha técnica de memorização lembrava 50% a mais, com um detalhe, não é que lembrava na hora, 24 horas depois ainda lembrava, 30 dias depois ainda lembrava daquele conteúdo, ou seja, se existe algo importante também, é memorização nos estudos. Memorizar não é decorar, prega-se muito isso aqui no Brasil. Memorizar não é decorar. Eu trouxe essas técnicas de fora, trouxe para o país. A gente tem técnica de aprendizagem. A memorização caminha junto com a aprendizagem, para você lembrar daquilo que você realmente aprendeu. Enquanto eu preparei essa aula, eu recebi este e-mail aqui, que é um feedback de uma aluna. Eu achei legal dividir com você. Eu já copiei e colei aqui no vídeo para você. Se tiver pequena letra para você, eu vou ler aqui para transcrever. Prezado Renato, bom dia. Inicialmente gostaria de agradecer novamente pelas dicas passadas abaixo. Deixa eu fazer um parêntese, isso aqui foi uma troca de e-mails que eu tive com essa aluna. Estou muito surpresa pelo resultado, pois pela primeira vez em uma apresentação eu não suei nem fiquei vermelha. E com certeza isso está aliado à minha preparação. Dominei o assunto do início ao fim, memória. E o interessante é que normalmente o professor faz diversas perguntas para o aluno durante a apresentação, mas para mim ele não fez nenhuma. Inclusive até o indaguei se tinha alguma dúvida e ele disse que não. Com essa resposta realmente tive a certeza de que esgotei o assunto sem deixar dúvida. Realmente fiquei muito satisfeita com a minha apresentação e com o meu comportamento durante a apresentação. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço, Carmen Dornelles. Olha que bacana, eu deixei para você esse e-mail para você ver quando um método é bem aplicado, a pessoa aprende com qualidade e memoriza. Isso não é decoreba, isso aí é memorização. Consegue discutir o assunto, ficou esperando perguntas do professor, estava preparada para perguntas do professor. Isso é muito legal, é assim que funciona nosso treinamento. Bom, mas como é que você vai utilizar a memória com inteligência? Aliás, uma pergunta importante que nós devemos colocar aqui nesse ponto é: o que é memória? Para um pouquinho, pensa, o que é memória? Provavelmente você deve pensar na memória como um local onde guardo o meu conhecimento, local onde guardo a minha identidade. Bom, essa história de local, pensar na memória como local, quem começou com isso foi Platão. Platão dizia que a memória humana era uma gaiola e que as nossas lembranças eram pássaros dentro da gaiola. Uma ótima metáfora, não é verdade? E que você buscar um pássaro na gaiola era equivalente a buscar uma lembrança na memória.
E a memória já foi batizada de caverna, de gruta, de cofre, de gaveta, de armário. Hoje, no século XXI, quando você quer definir a própria memória, qual é a metáfora que você usa? É a metáfora do HD, é a metáfora do computador. Então, nós passamos a crer, ao longo da história, que a memória humana fosse um local. E qual é o problema de pensar na tua memória como um local? Você começa a gerenciar a sua memória. Você começa a achar que a sua memória tem limites. Você gerencia a memória como quem gerencia a memória do celular, para que caiba mais fotos e aplicativos. E aí você tem o quê? Aquelas pessoas que têm medo de estudar, que têm medo de tamanho de livro, que têm medo de apostila, que têm medo de assistir aula, porque acham que vai gastar a memória. E essa é a crença que nós temos até hoje. Pessoas com medo de acabar a memória. Deixa eu te contar uma coisa. A memória, ela não é um local. A memória humana nunca foi um local. Ela nunca será um local. A memória, ela é uma função do cérebro. E como função, olha o que você é capaz de fazer todos os dias. Se você reclama de memória fraca, olha o que a tua memória registra todos os dias. Pela visão, mais de 800 mil imagens. São arquivos de mais de 50 megabytes. Se você fosse baixar isso num computador, talvez não caberia. Pela audição, gravamos 400 mil sons todos os dias. Olfato, paladar e tato juntos são mais de 1 milhão de sabores, odores e sensações. Olha o tamanho da tua memória, né? O tempo de recordação pela tua memória é de 250 milissegundos, é muito rápido. Deixa eu te confidenciar uma coisa. Eu gravo números de telefone na memória. Eu uso o celular para registrar, para digitar para as pessoas, mas os números eu gravo na memória. Qual é o efeito disto? Eu sou mais rápido do que qualquer pessoa. Quando vai pegar um número no celular, na agenda, eu já disquei o número do meu. E outra, quando eu perco, quando uma pessoa perde o celular, eu não perco o celular, não esqueço o celular. Pode até roubar, mas eu não esqueço o celular, que eu trabalho com a minha memória para evitar esquecimentos. Então, quando a pessoa perde o celular, ela perde a vida dela, ela perde a memória dela. Né? Eu consigo ser mais rápido. A sua memória, aliás, ela é muito mais rápida do que qualquer memória de telefone celular, por exemplo. Tá? Porque o seu tempo de recordação, de novo, é de 250 milissegundos, é menos de um segundo, é uma fração. Né? Quanto você usa do cérebro? 100%. Isso aqui eu gosto de incluir essa etapa aqui no nosso curso, essa informação, porque existe uma cultura arraigada no planeta inteiro de que nós usamos 3% do cérebro humano. Na verdade, essa aí começou na década de 30, um repórter entrevistando um cientista perguntou quanto a gente usava do cérebro, e o cientista, para desconversar, falou 3%. Esse cara jogou na mídia e virou fenômeno mundial. Então, o cérebro é como um canivete suíço. Você não usa tudo ao mesmo tempo, mas está 100% à sua disposição. Então, quanto você usa do teu cérebro? 100%. É claro que um espertalhão vai dizer assim para você, não, você usa só 10%. Tem outros 90% para você explorar e você vai aprender comigo. Tá? Então, não vai aprender com ele, não vai aprender com ninguém. Tá? Você já usa 100% do seu cérebro. Agora, e o potencial da mente humana? Olha, quanto você usa da sua mente? Olha, não precisa nem procurar no Google, porque qualquer número estaria errado. Não é possível determinar quanto usamos da mente humana. Então vamos separar mente, cérebro e memória. Memória nós sabemos quanto você usa. A mente, o cérebro não dá para saber. Né? Então existe uma capacidade absurda se você entender o quê? Que a memória não é um local. A memória é uma função. E como função ela é inesgotável. Então se essa memória for bem direcionada, se ela for bem acelerada, né, ela consegue realmente modificar a sua vida. Eu, no livro Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, eu conto um pouquinho da minha história, da minha vida, como eu me tornei mnemonista. E eu era um ex-esquecido, uma pessoa que reclamava da memória, lia um livro, terminava, não me lembrava de nada. E eu um dia, de tanto ter prejuízo, notas ruins, notas fracas, eu ganhei de presente um livro de um cara chamado Harry Lorayne. Lorayne era um mnemonista dos Estados Unidos que fazia shows de memorização na década de 70. E Lorayne, ele entrava numa sala, por exemplo, com 300 pessoas. Ele memorizava o nome das 300 pessoas, por exemplo. Isso eu ensino no curso também, num dos módulos do curso, como memorizar nomes de pessoas. Lorayne, ele entrava, pegava sequências de datas, números, sequências de palavras. Ele fazia acrobacias com a memória
e no livro ele ensinava como ele fazia isso. Então eu comecei a estudar aquele livro. A diferença é que tudo que tinha naquele livro não se aplicava aos estudos, não se aplicava ao trabalho no dia a dia. Então a minha sacada foi pegar todas aquelas técnicas e mudar as diretrizes, criar um método útil no trabalho e nos estudos, e eu transformei então no método Renato Alves. E o que eu descobri então na minha vida? Que eu sou um ex-esquecido que se transformou na melhor memória do Brasil. Porque eu aprendi a direcionar a minha memória. E uma memória bem direcionada, ela acelera o processo de aprendizagem. Você não precisa correr atrás de leitura rápida ou leitura dinâmica. Funciona em alguns casos esse tipo de leitura. Eu até mostro num dos meus cursos, sim. Porém, quando você sabe aprender com qualidade e direciona seu foco e memorização, você aprende rápido. Você aprende com qualidade e lembra do que foi aprendido. Veja, na Grécia Antiga, só para te dar uma comparação, numa época em que a gente não tinha aonde escrever, as pessoas tinham a chamada cultura oral, ou seja, quando você transmite o conhecimento para uma outra pessoa, esse conhecimento era transmitido aqui, ó, na conversa. Como a pessoa não tinha onde anotar, ela tinha que memorizar. Então, na Grécia Antiga, eles ficavam o quê? Bolando técnicas de memorização para poder dar conta de um volume muito grande e cada vez mais crescente de conhecimento que os sábios produziam. Então, tudo que nos influencia até hoje, nos inspira os grandes textos, vem da Grécia Antiga, vem daquela época. Mas aí inventaram a pedra, você tem aí, né, logo acima você tem aí a tábua rasa de cera que as crianças usavam para escrever, é chamado tablet da antiguidade. Eles tinham um tablet também, que era uma tabuinha que carregava nas mãos, onde eles anotavam, faziam seus cálculos, memorizavam e depois reutilizavam aquilo numa outra aula. Tinha aí a placa de argila, que são os primeiros livros, né? Os egípcios cultivaram papiros, os chineses o pergaminho, as paredes de caverna. E Sócrates, vendo essa mudança da cultura oral para a cultura escrita, quando Sócrates percebe que as pessoas estão escrevendo mais, Sócrates para e diz assim: aqui acaba a memória humana. O que nós estamos vivendo hoje em pleno século XXI? Uma humanidade que cada dia que passa está se afastando das memórias naturais, das suas funções naturais, e aderindo cada vez mais viciosamente, perigosamente às memórias artificiais. A memória artificial, você sabe que ela quebra, queima, perde, pifa, derrete, acaba a bateria, e por mais que você tenha gravado suas coisas em pendrive, em HD externo, você sabe que isso é falível, até porque tudo que você gravou naqueles antigos disquetes da Verbatim de 1.44, pode ser que você não tenha nem onde mais ler esses disquetes. Eu não tenho, o que eu gravei naquela época eu não tenho mais onde ler. Então eu prefiro confiar na memória natural. A memória natural é o nosso melhor cofre, né? E vejam só, então na Grécia Antiga, numa época em que eles ainda não tinham aonde anotar, a memória daquelas pessoas, segundo estudiosos, era 500 vezes melhor do que a nossa. 500 vezes melhor do que a nossa. Então vejam só, por quê? Porque eles simplesmente não tinham aonde anotar, eles confiavam na memória. E sabe qual é a boa notícia? Você também tem esse potencial. Veja como é que funciona um campeonato de memória. Você também poderia participar de um campeonato de memória, sabia disso? Como é que funciona? É uma questão de preparo. Eu preparo também você, se você quiser ser um campeão de memorização, eu posso te preparar numa aula coach, numa aula particular. Vai ficar caro? Vai ficar caro. Porém, você vai ganhar um prestígio de ter uma das melhores memórias do Brasil também. Mas veja só como é que funciona o campeonato de memória. Vamos pegar aqui um exemplo, um recorde aqui do Boris Nikolai. O Boris Nikolai, ele memorizou em 15 minutos o nome de 106 pessoas. Só que em campeonato de memória é o nome completo da pessoa e o rosto da pessoa que ela recebe em cartas, né? São cartas com o nome, o rosto e o nome completo da pessoa. E ele memorizou 106 nomes e disse, sem errar nenhum, os 106 nomes. Tempo? 15 minutos. Um bom tempo, não é verdade? Você tem aqui o Jonas, ele conseguiu memorizar em 30 minutos 3.841 números binários. O número binário é a sequência de 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. 3.800 dígitos de números binários em 30 minutos. É acrobacia com a memória, não é verdade? O Johannes, ele conseguiu memorizar 116 datas históricas, lembrar de 116 datas históricas,
Isso é muito legal. Também ali em palavras aleatórias, o James Patterson consegue memorizar em 15 minutos 224 palavras aleatórias. O meu recorde, eu não falei aqui, o meu recorde é de 110 palavras aleatórias em 4 minutos e um número de 110 dígitos aleatórios, não é um número binário, é um número normal, de 110 dígitos aleatórios em 4 minutos. É um bom recorde também, foi o primeiro recorde brasileiro de memorização. Foi a validação de um método que eu ensino no treinamento. Então você vai estar aprendendo com uma pessoa experiente. Agora, olha que legal, todas essas pessoas, se você entrevista todos eles vão dizer assim, antigamente eu reclamava da memória. Então o que acontece? A memorização é método e disciplina. Se você tem um método de uma disciplina e aplica no trabalho, aplica no estudo, aplica na Bíblia, aplica na sua vida social, na sua vida, você memoriza. Se você tem um método, mas não tem disciplina, não funciona. Se você tem disciplina, mas não tem um método, também não funciona. Então você une esses dois elementos. No curso eu trabalho o método e a parte final do curso, no último módulo, na última hora do último módulo, eu faço uma palestra fantástica sobre sobre disciplina, que é o meu novo livro, Cérebro com Foco e Disciplina. Então, pensa comigo, se você estivesse numa sala, junto com campeões de memorização, entregasse um texto para cada pessoa, você concorda que você também iria memorizar esse texto? Mesmo que passasse 1 hora, 2 horas, um dia, mesmo que você levasse uma semana, você concorda que você também iria memorizar o texto, no final das contas? Sim. Então, o que significa? Eu sou recordista de memória. Você ainda não é um recordista de memória, mas a nossa memória, em termos de capacidade, ela é equivalente. O que eu memorizo, você também memoriza. Então, qual é a diferença entre você e um recordista de memória? É o tempo. Eu faço um pouco mais rápido, mas aquilo que eu memorizei, você também memoriza. Isso é uma ótima notícia, porque é uma questão de métodos de aprendizagem. Então, o que é uma boa memória? Como é que se avalia um mnemonista no campeonato de memória? É aquele que faz mais rápido. Não é aquele que faz primeiro. E o que faz mais rápido está ao seu alcance, então, esse padrão de qualidade. Então, olha a boa notícia que eu quero te dar agora e que, se você estiver interessado, pode mudar a tua vida. Você está 100% habilitado a estudar com muito mais foco, com muito mais atenção. Você está 100% habilitado a ler e memorizar qualquer tipo de matéria. Isso a gente ensina no curso, a lidar com qualquer tipo de matéria, desde aquele texto técnico, aquele texto jurídico, aquele texto de engenharia, aquela matéria de biologia, até aquele texto bíblico, né? Ou até aquela apostila que você quer memorizar. Né? Você está 100% habilitado a passar em provas de concursos, e eu repito, a passar. A gente ensina um método para você passar. Né? E também para você ser um popstar dos campeonatos de memória, se você quiser. Você está aqui aprendendo com o melhor. E você também consegue, então, esse grau de qualidade. E diminuir, claro, a dependência de memórias artificiais. Tá? E desenvolver mais a sua memória natural. E, então, o que nós precisamos aí? Para desenvolver uma memória natural, você tem hábitos e você tem técnicas. Quando você tem bons hábitos, você dobra a sua capacidade de memorização. Quando você usa técnica, você melhora os hábitos e você utiliza a técnica, você tem uma memória 10 vezes melhor. Isso eu garanto a você que você consegue desenvolver no treinamento lá no presencial, não é em casa treinando não. No meu curso não tem negócio de ficar em casa treinando não. Você aplica com atividades que você já realiza no seu dia a dia. Você desenvolve uma memória 10 vezes melhor. É impressionante a qualidade que as pessoas saem depois do curso. Deixa eu falar dos hábitos. Quais são os hábitos dos campeões de memorização? Escreve aí, memoriza aí. Ó. Primeiro, atividade física. Atividade física melhora circulação, oxigenação, reduz estados de estresse, de ansiedade, níveis de depressão. Quando você faz atividade física, você se sente bem, você se reenergiza. Atividade física aeróbica foi apontado no estudo. Pessoas de 50 a 80 anos que faziam atividade física aeróbica tiveram um aumento de 2,4% nas células do hipocampo. Sabe o que significa isso? Regeneração de neurônios pela atividade física. Ou seja, se existe uma saída para o Alzheimer, está sendo o quê? A prática de atividade física. Eu sei que a pessoa que tem um Alzheimer avançado não consegue, mas se existe caso na tua família, você poderia pensar já em começar a cuidar do teu corpo.
Deixa eu te falar da alimentação. A alimentação é fundamental se você deseja ter uma ótima memória. Nós, campeões de memorização, também cuidamos muito bem da alimentação. Deixa eu te contar uma historinha. Não tomar café da manhã. Você não gosta de tomar café da manhã? Muito bem. Qual foi tua última refeição? Janta. Qual será a próxima? Almoço. Do jantar até o almoço, quantas horas se passaram sem uma refeição decente? 16 horas em média. 16 horas. Lembra da quinta série? Sistema nervoso autônomo. Você não se alimentou corretamente. Seu sistema nervoso te segura. Segura enquanto? Ele reduz teu metabolismo em 10%. Então, quer falta de concentração? Não tome café da manhã. Quer falta de foco? Não tome café da manhã. Então, a alimentação ela é indispensável. Água. Água melhora estimulação elétrica e reações químicas aqui dentro, no nosso cérebro. Temos que nos hidratar constantemente, 2 litros de água por dia, em média. Sono. O ideal é que você durma pelo menos de 6 a 8 horas muito bem dormidas durante a noite. Veja, tudo que você aprende durante o dia é como se fosse para um carrinho de compra. Você vai colocando no carrinho, vai pegando e colocando no carrinho. À noite, quando você adormece, teu cérebro tira do carrinho e guarda na memória, é a codificação. Bom, não dormiu bem à noite, o que acontece? O carrinho permanecerá cheio no dia seguinte e você começa a colocar mais coisas, o que acaba ocorrendo? O que cai você não memoriza, o que cai é o que você, grosso modo, não lembra. Então, se você lida com muita informação mesmo, você tem que dormir bem à noite. Sono, não faça concessões com seu sono. Sono, ele é o motor da vida. O sono é sagrado no processo de memorização. E o estado mental de confiança. Existe uma cultura aqui no Brasil de que a memória vai piorar depois dos 40. Ah, depois dos 40 a memória fica ruim, Renato. De fato, existe um pequeno declínio depois dos 40, mas declínio por declínio, depois dos 40, fique tranquilo que não será só da memória, o declínio é geral. Agora, assim como tem pessoas com um vigor físico impressionante acima dos 40, no mundo da memorização também temos ótimos exemplos. Um dos campeões mundiais de memorização, por exemplo, ele tem 74 anos de idade. A média de idade de participantes de campeonatos de memória é de 40 a 60 anos. Então não existe memória ruim aos 40, não. Tá? É uma cultura. O que dizer dos atores, atrizes, compositores, músicos, médicos, empresários, professores, advogados, políticos de idade avançada e lúcidos? Né? Pega um exemplo aí, Fernanda Montenegro. Hoje, ela tem 84 anos de idade. Onde é que você encontra Fernanda Montenegro? Nos palcos, lendo, estudando, dando show, entrevista. Aos 84 anos de idade, uma lucidez incrível, uma das melhores memórias do Brasil. Agora, pega a rotina da Fernanda Montenegro, o que ela fica fazendo o dia inteiro? Lendo e memorizando, lendo e memorizando, lendo e memorizando. Né? Quanto mais você usa a memória, melhor ela fica. Quanto menos você usa a memória, mais lenta ela fica. Memória é igual calculadora. Quando você para de fazer cálculos mentais, você nunca perderá a sua capacidade de fazer cálculos, só que ela fica muito, mas muito lenta. Aí você fica apelando para a calculadora o tempo todo. A memória é a mesma coisa. Quanto menos você usa a memória, mais lenta ela fica. Então, se você tem esse hábito de não usar a memória artificial para tudo, começa a repensar nisso, porque pode chegar um momento em que você precisa da tua memória natural e você não consegue mais isso. Certo? Então, são 5 hábitos dos campeões de memorização. Né? O que você precisa agora? Desenvolver a técnica. Bom, a técnica, se você me permite, eu não vou ensinar neste treinamento. Por quê? Porque esse aqui é o módulo número 1 do nosso curso. Aliás, é uma parte do módulo número 1. Vamos dizer assim que isso aqui é um aperitivo da qualidade, do nível de discussão que nós levamos no treinamento completo. Né? Esse módulo é para você ter essa experiência. O módulo 2 e o módulo 3 são módulos presenciais. São módulos que você vai assistir pessoalmente comigo. Você vai aprender junto comigo. Eu não tenho instrutor credenciado. Não, você vai aprender com o Renato Alves, com o melhor do Brasil. E vejam só, então nós temos aqui nos outros módulos do curso, a gente vai aprender a estimular a percepção, os pontos críticos na rotina de estudo, você vai aprender a melhorar seu resultado e a sua motivação. Lembrando, se você é um estudante, se você é um profissional, você acha que não deixa de estudar por ser um profissional. O tempo todo cai alguma coisa na tua mão. Se você não é nem profissional nem estudante, você é aposentado, você tem que estudar a Bíblia, você gosta de ler um bom livro, você aprende a estudar com mais qualidade. Você vai aprender também, o que mais? Estimular a criatividade e a memória, isso é importante, a criatividade, através de práticas acessíveis que você pratica lá junto comigo.
certo? Você não precisa treinar em casa, aumentando o ganho de produtividade e evitando reestudo e retrabalho. Reestudo é ter que fazer tudo de novo, aquela chatice, ter que estudar uma coisa que você já poderia ter feito bem da primeira vez. E o retrabalho também, quando você esquece alguma etapa importante. Vai aprender a reduzir o tempo de estudo através de métodos comprovados de aprendizagem acelerada. Quem aprende rápido aprende bem, no meu caso. E aprimorar a concentração na leitura e a redação de textos. Claro que todo estudante tem que ler muito. Concurseiro tem que ler muito mais. Então você vai aprender a ler com concentração, ler uma única vez e já gravar na memória, pegar esse material, criar memórias de longo prazo para lembrar daqui a 6 meses, daqui a um ano, se você precisar, certo? Do texto mais simples ao texto mais técnico solicitado em provas e concursos. E também gerar mais qualidade nos estudos com a elaboração de um plano de estudos e a criação de rotinas de revisão para memórias de longo prazo. Além disso, a gente vai falar de memorização de números, de datas, compromissos, como riscar da tua vida o verbo esquecer, que aliás é um dos temas que levou esse livro a ser o mais vendido do país na Amazon em primeiro lugar. Como riscar o verbo esquecer da tua vida, evitar prejuízos pelo esquecimento. A gente vai aprender a memorizar nomes e fisionomias, técnicas de recordação, como lembrar em detalhes do dia que você passou, do dia anterior, nos mínimos detalhes, até o que você comeu no almoço você consegue lembrar. Vai aprender sobre concentração, foco, déficit de atenção, a focar a mente numa única atividade, fazer uma coisa de cada vez até o fim, enfim. É um treinamento completo para você realmente se esbaldar de técnicas e ter uma qualidade de vida excepcional. A gente apresenta o trabalho com muita responsabilidade, eu gosto sempre de enfatizar isso. Você será conduzido por um especialista. Tem curso de graça na internet? Sim, senhor, tem curso de graça na internet, você pode até acessar. Só que vão te ensinar técnicas antigas, coisas que não deram certo lá no passado, como eu disse, porque são generalistas, não estudaram no centro de pesquisa como eu estudei, não tem publicações como eu tenho, não validou um método como eu validei quando me tornei recordista de memória. Então, o trabalho que eu realizo hoje no país, ele é líder de mercado, é referência nacional quando o assunto é boa memória. Já fiz praticamente todos os programas de TV do país, meu método foi apresentado em todas as revistas, jornais, os principais programas de televisão, também na mídia, já tive a participação em todos eles, você pode procurar vídeos aí na internet. A reputação do nosso curso ela é muito boa mesmo, como eu disse, profissionalismo é a nossa marca alta, de ponto alto. Cursos aí com atores, com atrizes, tem a Claudinha Rodrigues dando depoimento, ela fez o curso comigo, o Márcio Werneck também, grande amigo, ator. Muitos atores, faço curso no Rio de Janeiro, os atores levam os filhos para fazer o meu curso, que serão futuros atores também. Esse meu curso é apresentado para vários tipos de público. Esse aqui é um público com 300 pessoas, só evangélicos, aprendendo a memorização de textos bíblicos. Você tem aqui uma turma de um congresso científico na Unesp, apresentado então para professores, para doutores, para mestres. Então, um curso, quando ele é bom, ele é submetido a esse tipo de sabatina aí, para doutores, para mestres na Unesp. Aqui você tem aqui um Congresso Internacional de Educação, apresentado em congressos internacionais de educação, tá? Esse seminário é muito legal, então. E você tem a garantia de qualidade. Qual é a garantia de qualidade? Bom, nosso curso tem 2012, 2013, 2014, recebeu o selo de qualidade VEC. O que é o selo de qualidade VEC? A VEC, ela pega uma lista de ex-alunos, pega lá, 200 ex-alunos, você tem que passar o nome e o telefone de cada um deles. Ela entra em contato aí por amostragem, liga, pergunta como foi o curso, a qualidade. Eles fazem uma entrevista de meia hora com a pessoa. E aí eles dão um selo se o curso for bom. Então nós já temos 3 anos consecutivos. Você tem aí, cerca de 98% dos colaboradores ficaram totalmente satisfeitos com o treinamento. Esse treinamento ele foi feito dentro do STF em Brasília. A gente faz, aliás, órgãos do governo no STF, pessoal de alto escalão assiste o nosso curso, tribunais de justiça, país afora, Receita Federal, Ministério da Defesa, as grandes empresas do país estão sempre conosco, participam, leva esse método para os funcionários das empresas. Essa é a nossa garantia de qualidade. E hoje, no momento em que eu gravo este vídeo, nós estamos aí em 1.760 alunos aprovados até o momento. São alunos que a gente tem
o registro, que manda um e-mail para a gente, que liga no escritório dizendo, olha, legal, obrigado, passei no concurso, passei no vestibular, passei no meu exame de qualificação profissional. Tá aí, nós temos aí, e eu gostaria de convidar você para que seja o nosso próximo aprovado e que manda para a gente a sua cartinha aí, que manda o seu e-mail contando aí da sua experiência com a memorização. Não existe concorrente no mercado, memorização, o nome existe muito. Memorização, método Renato Alves, só existe este que você está assistindo aqui. E se você assistir o curso completo e encontrar algo parecido, é plágio. Então, o nosso método envolve teoria e prática. Então, eu te passo nossa base de conhecimento, ela é muito forte, como eu disse, são 20 anos lidando com estudantes, lidando com profissionais, com professores. Então, eu tenho uma base teórica muito forte para passar e a prática também, já que eu validei meu método como primeiro recordista brasileiro de memória. Então, eu quero deixar aqui agora o convite. Quero primeiro agradecer a sua paciência e agradecer a sua atenção por assistir esse vídeo e deixar o convite agora para que você acesse o curso presencial, corre, garanta a sua vaga. A gente trabalha com turmas super reduzidas, no máximo 80 pessoas, quando não são apenas 50 pessoas, para que a gente tenha melhor aproveitamento. É um curso apostilado, é um curso que você vai lá, você conversa comigo, você interage, você pratica os métodos junto comigo, recebe o certificado. É um curso que as pessoas dizem no final, é um curso para a vida, sempre fica um gostinho de quero mais. Você vai ter suporte direto comigo, depois após o curso eu vou disponibilizar um e-mail onde você vai poder conversar comigo em qualquer tempo, em qualquer momento, tirando dúvidas, pedindo auxílio. É um curso muito legal, é um curso transformador e você tem o seu projeto acadêmico, você tem o seu projeto profissional. Se você estava cansado até agora de tentar, como diz Henry Ford, a maioria desiste, poucos fracassam. Os que não fracassam são aqueles que avançam. Os que não fracassam são aqueles que realmente vão fundo, e eu estou aqui realmente muito bem preparado para passar para você o que existe de melhor em técnicas de aprendizagem, memorização e concentração no país. Te aguardo no curso presencial. Até logo!